Hoje foi um atropelo, uma das grandes exibições da história do Campeonato Brasileiro, um jogo para ficar na memória de qualquer torcedor do Flamengo, né? Porque o do Vitória hoje é uma noite para esquecer. Tudo bem, Mansur? Difícil encontrar o que falar, né, dessa goleada do Flamengo. Primeiro assim, é o tipo de jogo que a gente não tem vontade que termine, né? Porque a gente que gosta de futebol é uma exibição de futebol de absoluto primeiro nível. Evidente, não, claro, evidente que o torcedor do Vitória vira um suplício em dado momento, mas realmente, assim, o que o Flamengo fez hoje foi um espetáculo. Meu amigo Eric Faria falou muito certo dentro da transmissão que o torcedor que foi ao estádio hoje, ele não pagou o ingresso, né? Pagou o ingresso não para ver um jogo, sim para ver um espetáculo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, que sapatada foi essa, né? Goleada aí do Mengão para cima do Vitória. 8-0, a maior goleada na era dos tempos corridos, né? Felipe Luiz fazendo história juntamente com todo o elenco do Flamengo. Esses jogadores que chegaram então com sangue nos olhos, né, galera? Muita vontade aí de ser campeões. E o Flamengo deitou e rolou sobre o Vitória, né, galera? Dominou do início ao fim, não sofreu nenhuma vez, né? Poucos chutes aí. O Rossi nem suou a camisa. E o Flamengo tá de parabéns, né? E eu vou trazer para vocês aí a galera do Troca de Passes do Sport TV, falando tudo aí que rolou nessa grande vitória do Flamengo, né? Que deixou o Flamengo mais líder do que nunca. Mas antes, galera, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sino da notificação e também não se esqueça de hypar o vídeo, porque assim você nos dá mais visibilidade no YouTube, tá certo, galera? Então bora ali pra galera do Troca de Passes, dar os créditos aqui pro Sport TV, galera. Vamos falar muito sobre esses dois jogos, essa goleada incrível do Flamengo, 8-0 no Vitória, que apetite! É esse Flamengo do Felipe Luiz que deu show e homenageou esses 60 mil torcedores que lotaram o Maracanã na noite dessa segunda-feira. Eu tô aqui com Carlos Eduardo, o Mansur, com Felipe Bastos, com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no X do Twitter, o caminho vocês já conhecem, tá aí na sua tela, não dá para errar, né? Hashtag Troca de Passes. Vão lá e mandem as suas mensagens pra gente, na medida do possível, vou tentar conversar com vocês, ler algumas das mensagens dos telespectadores, tá certo? Deixa eu começar a conversar aqui com o Mansur e com o Felipe Bastos para falar sobre essa segunda-feira de bons jogos no Campeonato Brasileiro. Especialmente esse do Flamengo, uma goleada rara no Campeonato Brasileiro, especialmente nesse Campeonato Brasileiro, né, de 20, 15 anos para cá, que tem sido marcado por duelos muito mais equilibrados, menos goleadas discrepantes e menos, na teoria, né, Mansur, desnível técnico entre as equipes. Hoje foi um atropelo, uma das grandes exibições da história do Campeonato Brasileiro, um jogo para ficar na memória de qualquer torcedor do Flamengo, né? Porque o do Vitória hoje é uma noite para esquecer. Tudo bem, Mansur? Boa noite. tudo bem, boa noite, Felipe. Filipes, né? É. Eu não me acostumo quando tem os dois aqui. Dá para dar uma boa noite aos dois ao mesmo tempo. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Bom, assim, é difícil encontrar o que falar, né, dessa goleada do Flamengo. Primeiro, assim, é o tipo de jogo que a gente não tem vontade que termine, né? Porque a gente que gosta de futebol é uma exibição de futebol de absoluto primeiro nível. Evidente, não, claro, evidente que o torcedor do Vitória vira um suplício em dado momento, mas para o torcedor neutro, para quem acompanha o futebol de maneira neutra, não dá vontade que acabe. Eu peguei alguns números aqui que me chamam muito a atenção. O primeiro deles, até a gente está consultando, não sei, pode ser que seja Durante o programa, a gente talvez tenha a resposta para isso que você vai dizer. Me chamou a atenção que o Flamengo entrou em... O que o Flamengo construiu é um elenco que a gente talvez não tenha, raramente viu no futebol brasileiro. Jogadores se reunirem, jogadores desse porte, ainda mais nessa era do jogo atual, em que os grandes talentos saem, enfim. O futebol ficou muito caro, uma série de questões. O Flamengo entrou em campo hoje com... quando o nosso continente ficou exportador, isso ficou mais raro ainda, o Flamengo entrou em campo com 6 jogadores titulares que já jogaram Copa do Mundo. Isso é muita coisa. Tem outro número que é muito impactante. Fui olhar a tabela agora, o Flamengo nesse momento tem 35 gols de saldo. Isso é incrível. O Flamengo marcou 44 gols e só sofreu 9. 35 gols de saldo. 35 é mais do que qualquer outro time do Campeonato Brasileiro tem de gols marcados. Total.
Muito também por conta da defesa, né, Mussum? Porque o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato com apenas 9 gols sofridos. E esse é o ponto impactante, assim. Quando você olha para o time do Felipe Luiz, muitas das grandes características desse time acontecem, apesar da grande qualidade técnica reunida, grande parte das qualidades desse time se exibem sem bola. Né? Fome de roubar a bola do adversário é enorme. Os dois primeiros gols do Flamengo é de se elogiar. Isso. Os 2 primeiros gols do Flamengo nascem da pressão ofensiva, de recuperação do campo ofensivo. E a partir daí o Flamengo hoje criou de tudo que é jeito. O Flamengo hoje fez gol a partir da pressão ofensiva, o Flamengo hoje fez gol a partir de construção com o adversário colocado atrás. Se falar sobre os gols, vai acabar o programa, não vai dar tempo. Quando o adversário tentou se adiantar e sofreu gol nas costas, o Flamengo invertia para os pontas, o Flamengo tem 2 volantes que hoje jogam num nível brutal, né, que são Jorginho e Saul. O Plata transformado num jogador que por dentro gera associação com todo mundo. E parece que é uma máquina de fazer tabelas, apoios, né, e colocar o tempo inteiro. Associar com os jogadores. O Arrascaeta num dia inspirado. Uma qualidade técnica muito alta que resultou num placar desse tamanho. É raro de se ver, como eu disse no começo do programa. Felipe Bastos. Vimos talvez uma das grandes exibições individuais do campeonato hoje também. Na verdade, é difícil dizer sobre um só, né? Porque eu ia dizer sobre o Samuel Lino. Mas a gente ia pensar o que fez o Arrascaeta no jogo, os gols que o Pedro marcou, né? Com a qualidade técnica que ele mostrou para finalizar. É difícil dizer quem foi o melhor, mas ainda assim tenho para mim de que o Samuel Lino fez hoje uma exibição memorável, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Realmente, assim, o que o Flamengo fez hoje foi um espetáculo. Meu amigo Eric Faria falou muito certo dentro da transmissão que o torcedor que foi ao estádio hoje, ele não pagou o ingresso, né? Pagou o ingresso não para ver um jogo, sim para ver um espetáculo, e foi o Flamengo. Foi o que o Flamengo fez no jogo de hoje, né? Assim, de todas as qualidades, para mim, a que mais me impressiona é o pós-perda do Flamengo. Porque você conseguir fazer com que esses jogadores de qualidade técnica elevadíssima, assim. O Flamengo tem muito jogador com qualidade técnica que consegue decidir o jogo a qualquer momento. Principalmente com esses 2 volantes, Saul e Jorginho. O Flamengo tem muita qualidade no centro do campo. Mas você fazer com que esses jogadores, da parte da frente, saiba que você sem bola, você tem que se dedicar o tanto quanto você tem a bola, para mim é o ápice do trabalho do Felipe Luiz, porque ele conseguiu extrair isso desses jogadores. O Flamengo no pós-perda, ele é muito bom. E aí por isso que acontecem os gols, por isso que acontece muitas das vezes o Samuel Lino saindo de mano a mano, aí você vê o Samuel Lino driblando, aí você vê dentro da área a fome dos jogadores, zona de finalização preenchida, você vê sempre os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira, Léo Ortiz, sempre dentro do campo do adversário. E para mim também é de se elogiar hoje o respeito do Flamengo com Vitória. Para mim, o maior respeito quando eu tive dentro de campo, do outro lado, talvez quando eu estivesse tomando uma goleada, quando tivesse acontecendo isso contra mim, os jogadores da equipe adversária fazer tentar dar uma caneta sem ser objetiva, como foi a do Lino, tentar fazer uma jogada de efeito para trás, isso aí acaba desrespeitando o jogador que está do outro lado. O Flamengo em nenhum momento hoje fez isso. O maior respeito que o Flamengo teve foi buscar o gol o tempo inteiro, buscar o 7º, o 8º, buscar até o 9º gol. Teve a possibilidade também com bola na trave, finalização. Isso que para mim o Flamengo hoje é o maior postulante ao título, obviamente. Ainda mais que depois dessa vitória, vira o maior favorito, mas com menções honrosas. Para mim, o destaque do jogo são 3, né? Esses que você citou aí. Samuel Lino, que para mim parece que não foi convocado e falou assim, Então tá bom, então. Vou te mostrar se eu não posso ser convocado. Pedro, com esse golaço que ele fez, e a Arrascaeta desfilando a sua técnica, né? A Arrascaeta, a gente precisa ter mais dele no futebol brasileiro. É isso, esse elástico do Pedro foi a lá Rivelino. Impressionante jogada. Belíssimo gol. Vamos fazer o seguinte, eu prometo que a participação da Renata e dos comentaristas vai ser curta, porque a Renata precisa descansar. Né? Depois do que ela fez hoje, ela precisa de um descanso. 8 gols no mesmo jogo não é fácil para ninguém. Não há gogó que aguente. Mas eles vão entrar aqui direto do Maracanã para conversar com a gente, para falar sobre essa goleada do Flamengo 8-0 sobre o Vitória.
Tem amigo meu dizendo que é o seguinte, o torcedor do Flamengo hoje não pagou ingresso, pagou couvert artístico para ver esse Flamengo jogar contra o Vitória. Uma grande noite no Maracanã para a torcida rubro-negra. E é difícil, né, Renata? Queria até ouvir dos comentaristas, porque os adversários que vão enfrentar o Flamengo hoje em dia, eles talvez tentem olhar outros jogos, né? Quando um adversário enfrenta melhor o Flamengo, o Atlético, quando pressionou, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo e fazer um bom segundo tempo na Copa do Brasil. Mas é difícil, porque se você ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então deve estar sendo um desafio para os adversários entenderem como tentar enfrentar esse Flamengo por aí. Não, Renata? Boa noite, bem-vinda, amiga. É isso, Felipe. Tudo bem? Boa noite para você, para os meninos aí da bancada. Todo mundo está acompanhando o Sport TV, o Troca de Passes. Estou viva, tá? Depois desse 8-0. E é aquele 8-0... Não é aquele 8-0 que vai aos pouquinhos, não, né? Começa o primeiro tempo, 2. Começa o segundo tempo, mais 2. Eu falei, meu Deus do céu, haja fôlego para narrar esse jogo aqui hoje. Mas é isso, né? Os adversários agora... Agora não, né? Não é de agora, porque o Flamengo já é diferente e o Flamengo tem um elenco. A gente falou muito sobre a força desse elenco, né? Quando o Felipe Luiz precisa fazer substituições, não cai o nível, enfim. E os adversários, com certeza, precisam pensar e estudar muito o Flamengo para enfrentá-lo, seja no Maracanã ou qualquer estádio, né? Couvert artístico, eu adorei esse termo, já falei aqui pro Eric que eu vou roubar dele, só não sei se eu vou poder usar em algum momento, né? Porque espetáculo igual o Flamengo deu aqui, eu não sei se outro time vai dar nesse Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Eric? De volta aqui agora dentro do Troca de Passes. Oi, Rê, de novo, Ricardinho, um abraço, Felipe, Mansur, Bastos, um abraço para todo mundo. Pois é, foi uma atuação realmente de gala, dessas que o torcedor do Flamengo que teve aqui no Maracanã e que assistiu ao jogo pelo Sport TV, pelo Premier, vai lembrar para sempre, né? 8-0 é um placar realmente muito fora da curva. Mas eu acho que, assim, qualquer outro adversário que viesse enfrentar hoje o Flamengo nessa noite inspirada que os principais jogadores estavam, teria muita dificuldade. Não seria 8-0 contra todo mundo, obviamente, mas qualquer adversário hoje teria que jogar muito e ser muito competente defensivamente para conseguir impedir que o Flamengo hoje fizesse os gols, assim, porque estava todo mundo hoje muito inspirado, a coisa aconteceu com muita naturalidade, os jogadores se procuraram muito o tempo inteiro, toque de primeira de um lado, toque de primeira para o outro. E aí, assim, no que eu disse durante o jogo, acho que o Carille também ainda ajudou para esse recital do Flamengo, né? Quando ele põe o Lucas para marcar o Samuel Lino como um lateral direito e não como um ala, ele deu todo o campo, tudo que o Flamengo e o Samuel Lino gostam, né? É campo para fazer 1 contra 1, é pegar a bola de mano a mano toda hora com espaço. O Samuel Lino deitou e rolou, né? Assim, vocês destacaram ele como o melhor jogador, houve o Pedro, o Arrascaeta, acho que o Plata também, coletivamente, ele ajuda demais, ele faz a roda girar, os dois volantes. Enfim, foi uma atuação, assim, muito boa de todo mundo, tanto que eu brinquei com a Renata. Quando isso acontece, acho que o craque do jogo é o Felipe Luiz, né? Que fez com que todo mundo pudesse ter essa atuação que teve essa noite aqui no Maracanã. Isso, os caras estavam nas melhores versões deles hoje, né, nesse gramado, e daqui dá pra cabine, que é longe pra caramba, dá pra gente ver como eles estavam leves, confortáveis, à vontade. E Ricardinho, o jogador pega a bola, tem que executar um movimento, mas já sabe o que vai fazer no próximo. E isso encanta, né? Toques curtos, rápidos, um achando o outro o tempo todo e embalando esse Flamengo aqui hoje e deixando essa torcida apaixonada aqui. Verdade, Renata. Um abraço para todos da bancada lá do Troca. Eu acho que hoje realmente foi uma noite de gala do Flamengo. É lógico que o Vitória cometeu alguns erros no começo do jogo, né? E o Flamengo não tem nada a ver com isso, aproveitou com a sua competência, com a sua qualidade, né? Mas hoje foi uma noite que qualquer adversário seria muito difícil, né? De enfrentar o Flamengo, porque os jogadores estavam realmente numa noite especial, individualmente, coletivamente, e quando você tem um time de qualidade, que é o caso do Flamengo, não vou dizer nem um time, um grupo de qualidade, né? Porque hoje os titulares aí que começaram jogando, o Bruno Henrique estava no banco, né? O Carrascal estava no banco, o Luiz Araújo no banco, o Alan no banco, enfim, Danilo, é quase que um outro time, né? Outro time, do mesmo nível que o Flamengo tem à sua disposição. E o Vitória realmente
com as suas deficiências e com a sua organização, logo com 4 minutos estava 2-0. Então, o Flamengo jogou muito bem pelos lados. Realmente o Samuel Lino se destacou individualmente, teve espaço e com a sua qualidade, porque ele é um jogador que realmente ele é efetivo, ele provoca o marcador, ele ocupa espaço, ele não é de ficar muito negociando passe, ele domina e verticaliza a jogada. E hoje ele foi muito feliz em vários lances, fez 2 gols também, o Arrascaeta muito bem, né? Tecnicamente acima da média, com toques de primeira, com a finalização de canhota, que ele tem tanta qualidade que a finalização dele no gol parece simples, mas não é simples. Qualquer um sabe fazer, né? Você tem que ter precisão, né? Aí a gente falou dos 3 gols do Pedro, né? Que estava numa noite também, o elástico que ele deu, até falei do Ribelino, que dava esse elástico, né? Foi um golaço, né? E a gente também pode falar dos que não fizeram gols, porque o Saul jogou muita bola, esse Jorginho joga muita bola, todas as jogadas passam pelo pé dele, todas. Os dois zagueiros hoje mais construíram do que defenderam, né? Essa foi a realidade. Varela se apresentou bem também, o Alexandre se machucou, o Vinha entrou bem, enfim, foi uma noite especial, enfrentou um Vitória que realmente não teve chance, não teve força, né? Foi batido, foi dominado, né? E a gente falava de um clube de tradição com tanta história, realmente não pode tomar 8, não pode tomar. Por mais que o Flamengo fez uma grande partida e construiu esse resultado, o Vitória e nenhum time no Campeonato Brasileiro pode tomar 8 gols, porque assim, por mais que tenha uma superioridade, você tem que manter um padrão, mas hoje o Vitória fugiu do seu padrão e o Flamengo estava em estado de graça. Foi um resultado bem construído e para quem não assistiu o jogo, vai dizer, poxa, 8, foi 8. Perdeu. Não, perdeu e foi 8, poderia ter sido até mais, porque o Flamengo criou oportunidades para isso. Eu queria só fazer um leve destaque para o Pedro, porque além dos 3 gols e todos muito bonitos, né? Eu acho que hoje ele fez tudo aquilo que o Felipe quer. Os gols a gente sabe que o Pedro vai ser sempre, vai sempre entregar. Mas eu acho que a participação dele para fazer o jogo andar também, teve vários momentos que ele pegou, girou, tocou a bola rapidamente, construiu, fez pivô. Enfim, acho que hoje é aquela partida para o Felipe chamar o Pedro na sala e falar assim, Pedro, é isso aqui que eu quero de você. Nada além disso. Se você fizer isso, tá tudo certo. Perfeito. Deixa eu ver se eu vou lembrar de tudo. Me ajudem aqui, ó. Maior goleada do confronto. Nunca um 8-0 Flamengo pra cima do Vitória, nem vice-versa, né? Maior goleada desse Campeonato Brasileiro. Maior goleada dos pontos corridos e de toda a história do Campeonato Brasileiro. Nunca teve um 8-0. Flamengo, na verdade, em 1981, né, contra o Fortaleza, aplicou um 8-0 também. E hoje o Pedro tinha, antes da partida começar, eram 99 gols no novo Maracanã. Agora ele tem 102, é o maior artilheiro desse novo Maracanã. Então, assim, muita coisa, né? Além desse 8-0, do desempenho, do individual, do coletivo. Né? Numa segunda-feira, para mais de 60 mil torcedores, a gente falava durante a transmissão, né? Flamengo colocou no sábado e hoje mais de 100 mil torcedores aqui no Maraca. Exato. E com tanto gol, chegou uma hora que eu tava preocupado aqui, viu, Felipe? Se a Rafaela não ia nascer antes da hora, assim, porque ela passava a mão na barriga e falava, essa menina tá chutando, essa menina tá chutando. Falei, ela chutou várias vezes. Para, Flamengo, de fazer gol, porque eu não sei fazer parto, não. Ainda bem que eu tô só de 6 meses, porque ia dar ruim aqui. A gente volta com vocês. Tem gente dizendo que ela estava chutando mais que o Pedro até hoje aí. É isso, não é fácil não. Deixa eu agradecer, meus amigos, Eric Faria, Renata Silveira e Ricardinho, meu camisa 11. Obrigado pela presença aqui no Troca. Rê, vai descansar que você merece hoje, hein? Valeu, pessoal. Nós vamos continuar falando aqui sobre essa goleada do Flamengo. 8-0 sobre o Vitória. Mais um detalhe, quando a gente fala de números, né? Diga. Já que os números hoje são todos eles enormes, superlativos, é evidente que veja bem, quando a gente fala de que a reunião desses grandes talentos, ela é resultado de poder econômico, é evidente, mas o espetáculo que o campo mostra, ele é resultado de competência, de qualidade de trabalho. É inacreditável você pensar que depois da Copa do Mundo de Clubes se discutiu o Felipe Luiz no Flamengo, né? Isso parece um pouco surreal. Agora, que o Campeonato Brasileiro ele passa, ele demorou demorou até 2014 para a gente começou em 2006 o Campeonato de Pontos Corridos com 38 rodadas, 20 clubes, e ele demorou até 2014 para que alguém batesse 80 pontos, né? E depois se a gente bater de novo 80 pontos nesse ano, que é muito
provavelmente vai acontecer, a gente vai ter 8 das últimas 11 edições como campeão batendo 80 pontos. Mas o que eu quero falar é o seguinte, isso é também um resultado de que a elite mais rica do campeonato está pontuando mais. Primeiro, a gente vai se habituando aos pontos corridos, vai concentrando também uma disputa entre os mais poderosos, você vai exigindo que rodada após rodada você se concentre na disputa por pontos. Isso acontece com o Flamengo e Palmeiras, os maiores investimentos atuais do futebol. Não estou tirando o Cruzeiro da disputa, mas só para dizer que o aproveitamento atual do Flamengo, se projetado a 38 rodadas, se o Flamengo mantiver o aproveitamento atual, ele tem projetado para 38 rodadas entre 86 e 87 pontos. Seria a segunda maior marca da história, atrás só dos 90 pontos de 2019. O aproveitamento atual do Palmeiras, se mantido, projeta o Palmeiras entre 83 e 84 pontos. Isso significa que seriam 10 pontos a mais caso esse venha a ser o cenário final da tabela, 10 pontos a mais do que o melhor vice-campeão da história, que é o Santos, com 74. O Santos do Sampaoli de 2019. A forma como o Flamengo e Palmeiras estão ditando a batida desse campeonato, o ritmo necessário para acompanhá-los, o Campeonato Brasileiro nunca viu de 2 times assim. Quase sempre, quando alguém fazia, por exemplo, a pontuação do Flamengo, ele disparava. E a gente hoje tem, se o Palmeiras ganha o jogo que ele tem a menos, ele está 1 ponto atrás do Flamengo. Não tem 8-0 que resolva essa situação. Sim. Né? Ainda tem confronto, né? Ainda tem confronto entre os dois. É um campeonato aberto entre 2 times que estão ditando um ritmo muito alto, exigindo, por exemplo, do Cruzeiro, que tenta manter uma toada ali para se aproximar, exige demais. Você precisa ganhar muito semana após semana. E o Cruzeiro, para mim, não está fora da disputa ainda. Você sabe que, pensando nesse jogo, esse é um jogo de superlativos, né? São diversos. Por exemplo, o Samuel Lino hoje fez 2 gols e deu 3 assistências. São 5 participações diretas. Segundo o pessoal do Datafute, até que manda mensagem pra gente, isso não acontecia desde 2019, quando o Arrascaeta, no mesmo jogo, também participou de 5 gols na mesma partida. Hoje o Pedro fez 3 gols e deu 1 passe, ou seja, participou de 4 gols. E o Arrascaeta, se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui, faz 1 gol e dá 2 assistências, certo? Então vejam o quanto esse trio participou dos gols. E uma outra coisa, eu já disse aqui programas atrás, né, algumas rodadas atrás, sobre o Samuel Lino, algo que eu admiro muito no Samuel Lino. Ele raramente deixa de terminar as jogadas. Isso. Ele, quando pega na bola, é muito difícil ele dar um passe para trás inofensivo. Ou ele vai para cima do marcador e arruma um escanteio, por exemplo, ou ele consegue passar pelo marcador e dar um passe, um cruzamento, ou ele faz a jogada para ele próprio finalizar. Dificilmente ele dá um passe inofensivo para trás para que a jogada se reinicie. E eu gosto demais desse tipo. E o detalhe é que ele faz isso com alto índice de acerto, né? O que faz com que ele seja muito decisivo, como foi hoje, por exemplo. Sabe por que você gosta desse jogador? Porque é um jogador da essência do futebol brasileiro. De drible, arriscando, buscando sempre quebrar a linha, buscando sempre o último terço ali e decidir num drible ou então numa finalização ou numa assistência como ele fez hoje. E é isso que a gente estava se acostumou lá atrás a ver. E hoje, aí vai uma crítica à base do nosso futebol brasileiro, que costuma pedir para os meninos, quando está nesse momento, toca, constrói. É importante construir, sim, mas é importante também ter o drible, que quebra a linha. Ainda mais o Flamengo, que enfrenta equipes com um bloco muito baixo dentro da sua área, você precisa desses jogadores, que quebre a linha, que parta para cima. Aí o gol do Pedro é qualquer coisa, né? Esse gol do Pedro aí, que ele dá um elástico, é de quebrar a linha também, porque o Samuel Lino, ele traz, dribla, acha o Pedro dentro da área, e aí o Pedro tem, logicamente, tecnicamente, para mim, um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, se não for o melhor, dá um drible, dá um elástico e cava, né, com toda a sua qualidade. Uma das vantagens de ter pessoas muito preparadas dirigindo clubes no Brasil, caso do Felipe Luiz, é que eles contribuem de maneira muito rica para debates como esse, que vocês iniciaram aqui agora. Tem uma entrevista que foi ao ar essa semana, ou esses últimos dias, na TV do Flamengo oficial, do Felipe Luiz ao Zico. E em dado momento a questão do drible, da falta do drible, então, ela surge na conversa.
E o Filipe Luiz levanta um ponto que para mim é muito interessante. E é fascinante o debate, porque ele entende que o caminho para onde está arrumando o futebol atual, ele vai impor uma nova valorização do drible. Porque durante muito tempo ficou hegemônico o jogo posicional, né? Jogadores ocupam zonas do campo porque era uma resposta a defesas que também defendem zonas do campo. Então, técnicos começaram a usar o intervalo entre as linhas, o intervalo entre zagueiros, posicionando os jogadores em locais para ali tirar vantagem. E aí, através de passe, você exercia essa vantagem, achando sempre o homem livre. Como a maneira encontrada por muitos times para contrapor o jogo posicional tem sido cada vez mais levar o jogo para embates individuais, ele entende que, além do movimento, a grande quebra desses sistemas é através do drible. E isso vai provocar, ele entende, com o tempo, nessa nova etapa do futebol, uma nova valorização do jogador capaz de ganhar o seu duelo pessoal com drible, arriscando, e que isso, jogadores como o Samuel Lino que vocês estão falando, provavelmente vai ter esse... Você pega o Flamengo, de um lado tem o Plata que dribla, aí você faz a movimentação, o Felipe vai fazer a movimentação, bota o Luiz Araújo, dribla também. Aí você pega o Samuel Lino do lado esquerdo, que ele toda a bola parte para cima. Aí eu vou falar de um jogador que eu joguei junto, que hoje está no Flamengo, que a principal característica dele quando surgiu no Grêmio era o drible. E hoje, por contusão também, por ainda não buscar aquela confiança, é o Cebolinha. É esse jogador. A primeira característica, quando ele sobe no Grêmio, era o drible. Ele partia para cima e foi isso que a gente se apaixonou pelo Cebolinha, tanto que em 2019 ele foi o melhor jogador da Seleção Brasileira na Copa América, porque drible, finalização, era um jogador incisivo, que hoje deixou de fazer algumas coisas que chamou a nossa atenção. E o Samuel Lino, ele vem trazendo esses ingredientes. E por isso que eu bato sempre na base. Você formar jogadores no futebol brasileiro e vender, precisa ser com as nossas características. Agora, uma coisa importante, porque durante muito tempo a gente deturpou para mim alguns desses conceitos. Quando você espera o driblador e o faz se expressar, não significa o treinador, porque dá a bola nele e resolve. Não é isso. Não, pelo amor de Deus. Cria as condições para aquele drible em vantagem. Isso é importante. Porque durante muito tempo o futebol... houve uma época que o futebol brasileiro entendia que estratégia, parte tática, era para defender e que o talento resolvia na frente. Tinha treinador que dizia, para mim, né, quem sou eu, mas assim, equivocadamente, que o trabalho do técnico era levar a bola à frente. Isso. E que lá é o talento que resolve. Não, há um monte de mecanismos para o talento se expressar melhor. Então, galera, tá aí. Você curtiu a galera do Troca de Passes falando aí dessa incrível goleada do Flamengo. A maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, né? É pouco ou que é mais, né, galera? Flamengo aí batendo recordes um atrás do outro, né? E eu espero que culmine aí com a conquista do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, né, galera? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva aí, nos ajude a bater a meta de 6.000 inscritos, tá bom? Estamos quase chegando lá, galera. Então se inscreva e faça parte aí da nossa família Coração Rubro-Negro, tá bom? Também não se esqueça de dar o seu like, né? Deixar aí a sua curtida no vídeo, também compartilhar e comentar o que você achou aí dessa grande goleada do Mengão, tá bom? Também não esqueça de hypar o vídeo, porque assim você nos dá mais visibilidade no YouTube. E até o nosso próximo vídeo com mais notícias do Mengão.